Arte e política. Arte e política, elas podem se misturar? Porque muitas pessoas não gostam que arte e política se misturem. Ou simplesmente acham que artistas não podem se posicionar politicamente. Sobre esses questionamentos, vamos falar agora. Fala pessoal, Papo Progressista na área. Antes de começar, já vou pedindo aquele joinha, né, aquela curtida ou a descurtida, caso você não goste do vídeo, né, você é livre para opinar. Peço também comentários, né, caso você ache aí que pode contribuir, e inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações. Vamos pro vídeo. Pois bem, aí muitas pessoas perguntam, Por que fulano tem que falar de política? ou então dizem, Gostava mais de fulano quando ele não abordava política nas suas músicas. ou ainda, Por que fulano acha que só porque é cantor ou ator, ele tem que se posicionar politicamente? A gente não é obrigado a concordar e ouvir a opinião dele. beleza, você não pode, realmente. Mas a gente não pode cobrar do artista um posicionamento, né, que seja igual ao nosso. Antes dele ser artista, ele é cidadão. Ele é uma pessoa como qualquer outra, de carne e osso, que também é sujeita a opiniões, a erros, né? E ele pode muito bem colocar isso nas suas obras. Você aprecia essa obra se você quiser. Se você não quiser, você não aprecia. Mas vamos entender um pouquinho aqui ao longo da história como é que a arte se desenvolveu e como existe política na arte, você querendo ou não. Se a gente remontar aos primórdios, né, da humanidade, lá na época das cavernas, a arte, né, o primeiro tipo de arte, a arte rupestre, já tinha um tom político. Se você observar, né, as gravuras encontradas nas cavernas, né, a chamada arte rupestre, você já encontra, né, o cotidiano, as relações de poder entre as pessoas dentro das tribos. Né, você encontra muito isso, a relação do homem com a natureza. Isso já é política. Quando as civilizações chegaram, né, que a religião passou a controlar corações e mentes através do Estado, misturado na época, que não era Estado laico, você vai ter também a política influenciar na arte, porque a arte, em sua via de regra, era religiosa. Quem trouxe a arte um pouco desprendida da religião foram os gregos. Mas mesmo assim, os gregos são políticos em sua essência, são os criadores da democracia, e sua arte mostrava bem o aspecto social da época. Com os romanos isso é levado a um novo patamar. Se você observar a estética das tropas de dominação romana, você também vai observar uma estética artística ali por trás do evento político. Na Idade Média também isso chega a um novo patamar, que é quando o cristianismo, né, na figura do catolicismo, se torna predominante ali na Europa. E você vai observar que o cristianismo ele vai monopolizar a arte. Durante vários séculos, todo artista, todo escultor, pintor, músico, poeta, ele vai colocar na sua obra o componente cristão. Por isso que a Idade Média é considerada a idade do catolicismo por conta disso, porque até as artes eram religiosas. Depois que passa o período medieval, nós chegamos na Idade Moderna, que é quando vem o período renascentista, né, que é quando a gente vai ter aquele grande boom artístico, né? E a arte ela começa a dividir espaço. Você antes tinha somente arte cristã, monopolizando, e a quebra disso quando entra os renascentistas, que remonta aquela arte laica, né, do período greco-romano, que também tem um componente religioso, mas também tem um componente político. É contestação, gente. É mudança de mentalidade, né? É a mudança de um mundo novo, é a moral burguesa capitalista. Você veja aí também tem um componente econômico no meio, que é uma arte onde a burguesia ela vai expressar os seus valores. Então tudo isso que eu falei até agora de arte ao longo da história, já chegamos aí até o século XVI, XVII mais ou menos, você vê, né, que arte e política está completamente ligados. Com o tempo a arte vai ficando cada vez mais consumível para as classes mais baixas, né? E as classes baixas começam a ter seu próprio tipo de arte, né? Seu tipo de cultura. A gente percebe isso quando vai chegando ali a Idade Moderna, que vem a Revolução Industrial, né? Que vai chegando ali nos séculos XIX e XX. A arte
e a política ela vão ganhando cada vez contornos mais bem específicos. No século XX, a arte ela vai ter a sua propagação em massa. Vai ser a chamada cultura de massa, com os meios de comunicação que vão surgir, né? Como televisão, rádio, né? Com a produção fonográfica dos discos, né? Então a gente vai ter ali a arte sendo muito mais disseminada, a arte dentro da sua casa. E cada vez mais desprendida do componente religioso. A arte religiosa continua até hoje, né? Nós temos a arte sacra, que ainda está presente. Mas a arte ela está muito mais laica, mas nem por isso ela deixou de ser política, não é? Durante muito tempo a arte foi utilizada como elemento de alienação, por conta, né, de questões políticas. A gente vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, naquela caça ao comunismo, né, por conta da Guerra Fria, você vai ter a arte sendo utilizada ali como cortina de fumaça para muita coisa, para elementos de propaganda, tanto comunista como capitalista. E você vai ter um tipo de arte considerada ingênua. É um tipo de arte que não traz no seu subtexto o texto político, mas ela já é política em si. Você vai ter também aquela arte de contestação a partir da década de 60, né, com a bitomania, o movimento beatnik, a bitomania, que vai, né, querendo ou não, ter o seu elemento político ali. É o elemento que vai trazer a contestação do jovem ao tradicionalismo, tão presente na sociedade até então. Então você vai ter ali movimentos de rebeldia, né? O movimento hippie, tudo isso. Tem política no meio. A arte vai ser influenciada por isso, né? Colocando os Beatles aqui como exemplo, os Beatles foi o grande fenômeno cultural ali da década de 60. Eles começaram como 4 jovens, né, cantando músicas inocentes, de amor, e de repente eles deram uma virada a partir ali dos anos, de meados dos anos 60, né? Quando, a partir do seu 4º, 5º álbum, se eu não me engano, ele já começa a ter uma pegada mais política, uma pegada mais politizada, que todos eles, assim, mais notadamente John Lennon e o George Harrison, né, que nas suas carreiras solos depois vão continuar com essa pegada. Paul McCartney nem tanto. Mas de qualquer forma, é uma banda que, ao mesmo tempo, cantava música para quem não gostava de política e também para quem gostava. Eles não podiam ficar alheios a esse movimento, né? E muitas dessas personalidades artísticas ali que se destacaram nos anos 60, elas nasceram cerca de 20, 25 anos antes, quando estava em plena Segunda Guerra Mundial. Eles viveram pós-guerra, né? Eles perderam parentes durante a guerra. Então a mentalidade desse pessoal tinha que ser política sim, né? No intuito de tentar combater tudo aquilo que eles vivenciaram de negativo nas suas infâncias. Outro exemplo também de artista que foi altamente influenciado pela mudança política de seu tempo foi Roger Waters. Para quem não conhece, ele foi integrante de uma banda também muito famosa nos anos 70, que foi o Pink Floyd. Banda contestadora política por natureza. E Roger Waters, ele se torna o mais politizado do grupo, né? E até hoje nos seus shows, na sua carreira solo, já fora da banda, ele mantém essa pegada. Um exemplo disso foi em 2018, quando ele veio fazer um show no Brasil em plena eleição presidencial, né? Na época que estava aquele movimento do hashtag ele não, né? Das pessoas que estavam ali contra o atual presidente Jair Bolsonaro. E quando ele colocou a hashtag ele não no show deles, muitos não entenderam, muita gente vaiou, muita gente disse que ia deixar de ser fã dele, né? Por vários motivos. Não, ele não tem nada que se meter, ele é um estrangeiro, isso é um show. Ele não tem nada que falar de política no meio do show. Aí, isso mostra, gente, como o nosso fã brasileiro ele é completamente alienado. Quer dizer, o cara se diz fã de Roger Waters e sem saber a trajetória de vida dele. Acho que nem sequer leram as letras das músicas dele, né? O pessoal não deve saber nem inglês. Pelo menos para aprender a ler as músicas, né? Que eu, particularmente, eu não sou muito bom de inglês não, mas pelo menos eu sei o contexto das músicas, das bandas que eu gosto em inglês. Pelo menos isso, né? Para você ser fã de uma banda internacional. Mas eles não, né? Simplesmente não entenderam. Roger Waters, quem conhece a trajetória política dele, da carreira dele, vai perceber que ele é um cara antifascismo. E ele sim tem uma visão muito mais apurada do que é o fascismo, de identificar o que é o fascismo, do que nós que vivemos aqui no Brasil. Porque ele viveu isso na pele. E quando ele viu essas características em Bolsonaro, ele denunciou no show dele, né? Só que os nossos bolsominions aqui não entenderam a proposta, né? Não entenderam quem era o cantor, o artista que estava ali se apresentando diante deles.
Aí começaram aquela coisa do cancelamento, né? Muitos cancelaram, deixaram de ser fã, jogaram discos fora. Enfim, bando de bolsominion inculto, né? Que não tem, para não dizer outra coisa. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E se você não entende Roger Waters, se você não entende John Lennon, se você não entende outra banda ou artista internacional, você também não vai entender aqui no Brasil, né? Vários artistas também com pegadas políticas, né? As bandas dos anos 80, como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, várias bandas ali que sempre tinham nas suas músicas o componente político, né? Como é que as pessoas não admitem que arte e política podem se misturar se estão lá misturadas o tempo todo? Elas preferem ficar dentro das suas caixas ouvindo só canções que não querem dizer nada para elas? Arte e política devem se misturar sim. A arte é um movimento de contestação. Ela provoca nossos instintos, né, da vida em sociedade. Ela é questionadora por natureza. A arte não é algo para nos dominar, é algo para nos abrir a mente. Então, quando você vier quando alguém chegar para você com essa história de que arte e política não se mistura, não entre nessa. Arte, cultura e política estão tudo no mesmo balaio, gente. Eu só dei aqui alguns exemplos, que se eu for falar dos exemplos de artistas politizados que foram mal compreendidos, a gente passa, o vídeo duraria pelo menos uns 40, 50 minutos. Isso sendo bem otimista, né? Porque a gente tem muitos exemplos aí de cantores, artistas, que usam a sua música, né, para trazer uma mensagem para o mundo melhor, para tentar abrir mentes e cabeças para serem mais questionadores, contestadores, e não idólatras dos seus governos. Aqui eu vou fazer uma menção honrosa para uma banda que eu gosto muito, que eu esqueci de citar, podia ter usado como exemplo também, né, que é uma banda chamada U2. Acho que muita molecada aqui da nova geração não conhece essa banda, que ela fez sucesso nos anos 80, 90, mas eles estão aí, fazendo shows ainda, né, com a carreira ainda bem sólida. E eu quero dar esse exemplo, não só por ser minha banda preferida, né, eu sou muito fã deles, é uma banda que eu venho acompanhando desde a minha adolescência, eu sou colecionador, acho que é a única banda que eu tenho a discografia deles aí, e eles alternam entre músicas politizadas e músicas triviais, né? Bono, né, conhecido também como Bonovox, o vocalista, ele nem gosta de ser chamado de Bonovox, em verdade, né? Ele é um ativista pelas causas sociais, né? Ele sempre teve pegando no pé dos presidentes. Ele veio aqui já na época de Lula e Dilma, né, falar sobre a pobreza aqui do Brasil, falar sobre a desigualdade brasileira. Ele encheu o saco de George Bush lá nos anos 2000, né, pelo perdão das dívidas dos países pobres da África. E sem contar que nos shows dele você vê sempre campanhas, né, muitas vezes capitaneadas ali pelas ONGs, da qual ele, particularmente o Bono, é fundador, né? Ele tem várias ONGs sob a tutela dele. E ele é um ativista por natureza. Para você ter ideia, em 2016 eles iam lançar um álbum, né? O nome do álbum Songs of Experience, que é o álbum mais recente dele. Ia ser lançado em 2016. Mas quando eles perceberam a virada conservadora que o mundo estava tendo, a banda resolveu voltar para o estúdio e gravar músicas que tivessem mais a ver com aquele momento político que o mundo estava vivendo. Você percebe isso, em 4 ou 5 músicas do álbum você percebe a politização, né? Porque eles iam fazer músicas muito mais desinteressadas, né? Falando mais sobre os questionamentos internos da banda, eles como banda que já está amadurecendo, mas eles resolveram colocar o momento político ali. Então eles voltaram para o estúdio e repensaram o trabalho deles, né? Que eles viram que tinham que se comprometer com o momento político que o mundo estava vivendo. E também uma coisa que eles deixaram muito claro na turnê desse álbum, né? Quando, antes de uma música lá, eles colocam no telão vários líderes, né, reacionários do mundo, dentre eles Jair Bolsonaro. Eu acredito que muito fã de U2 bolsominion deixou de curtir U2 a partir dali, porque ele tocou no calo, né? Ele não pode deixar de mencionar nosso excrementíssimo presidente. Quem tiver interessado,
assim, em conhecer a banda, eu posso até fazer um vídeo depois, né, falando um pouquinho sobre a discografia da banda, que eu sou particularmente um conhecedor, né, porque já faz quase 30 anos aí que eu sou fã da banda, tenho a discografia completa e como historiador eu usei a minha habilidade de pesquisar a história para pesquisar sobre essa banda também. Quem tiver interessado, posso fazer esse vídeo depois aí, para quem quiser conhecer essa banda e se tornar fã dela assim como eu, mas só se vocês quiserem. E se você chegou até aqui, né, a gente pede o de sempre, que é o que já foi pedido ali no começo do vídeo, né, a inscrição, né, a ativação do sininho, a curtida ou a descurtida, e com isso a gente sempre continua fazendo esse trabalho aqui de uma maneira contínua, né, porque o que estimula nós, criadores de conteúdo a continuar, é justamente esse feedback de vocês. Ah, e comentem também, que eu estou sentindo muito falta de comentários nos meus vídeos. Eu quero ser questionado, né? Mesmo que eu não esteja errado, mas eu gosto do questionamento. Isso faz com que o canal ele continue vivo. No mais é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e tchau.